As nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Devido à exiguidade de tempo e para facilitar a nossa compreensão, eu dividi esse texto, por ser um texto longo, em blocos e com um subtema, e em cada um desses blocos nós iremos já fazer ou extrair as lições de cada um desses blocos. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. O tema que eu atribuí a esse texto é o seguinte: uma pessoa que assumiu o seu pecado. O tema da reflexão: uma pessoa que assumiu o seu pecado. No primeiro item, versículos 11 e 12 do capítulo 15 de Lucas, diz o seguinte: disse-lhe mais certo homem, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Nesse primeiro trecho deste fragmento aqui, Lucas capítulo 15, 11 e 12, o subtema que nós atribuímos é a respeito da herança. O filho que pede ao seu pai a parte dos bens que cabia a ele. E o pai atendeu. O pai dividiu a herança com os 2 filhos. Se nós fôssemos pensar atualmente como seria essa divisão, um pai e 2 filhos, seria o pai tendo direito a 50% da herança ou dos bens, e os outros 50% dividido pelos 2 filhos, no caso 25% para cada um dos filhos. O detalhe é que essa herança foi dividida, esses bens foram divididos, o pai em vida. É um detalhe aqui que Jesus apresenta nessa parábola. Este pai, ele não tinha falecido, porque geralmente a herança é dividida exatamente quando o pai falece, isto é, quando o pai morre, é que a herança é dividida. Mas nesse caso, a herança foi dividida ao pai em vida. No segundo bloco que nós estabelecemos aqui, dos versículos 13 a 16, nós intitulamos esse bloco aqui, com esses versículos, No Mundo das Ilusões. E vejamos o que é que diz o texto. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos
a apacentar porcos e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E aqui nós vamos analisar esse texto e o tema desse fragmento que nós colocamos aqui foi no mundo das ilusões. A primeira ilusão é aquela de que em um país distante aquele jovem iria se sentir melhor, iria se sentir bem. Aquelas pessoas eram pessoas diferentes do seu país de origem, do seu local de origem. E nos dias atuais ainda existem muitas essas modestas ilusões de que o país vizinho é sempre melhor do que o nosso, tem muito mais recursos do que o nosso, oferece mais coisas do que o nosso. Então isso é uma ilusão. E no decorrer do texto aqui, a gente vai verificar que aquele jovem, ele estava completamente iludido, e no decorrer a gente vai ver exatamente que aquele país proporcionou àquele jovem algumas coisas que nós vamos destacar aqui. Mas a primeira coisa que nós queremos destacar aqui no versículo 13 do capítulo 15 é que aquele jovem, ele administrou mal os seus recursos, ele administrou mal os seus bens, tudo aquilo que ele recebeu como herança do seu pai. Duas palavras nós queremos destacar. Primeira, ele desperdiçou os seus bens. Ele poderia ter feito muitas coisas a partir daqueles recursos que ele tinha recebido do seu pai, porém ele desperdiçou. E ele desperdiçou da pior maneira possível, dentro de uma forma pecaminosa, vivendo dissolutamente. E essa palavra dissolutamente é uma palavra muito contundente, porque essa palavra demonstra que aquele jovem, ele partiu exatamente para a promiscuidade, ele partiu para a prostituição, e dentro da prostituição ele desperdiçou todos os seus bens. E o filho mais velho, já no final nós vamos ver aqui, ele diz isso, de que ele desperdiçou os bens com as meretrizes, com as prostitutas. Resultado, ilusão. Ilusão de ter saído do seu país de origem para outro, pensando que ia encontrar algo diferente, e ilusão de que aqueles recursos não iriam ter um fim, não iriam acabar. E enquanto pôde, enquanto teve recursos, aquele jovem, ele viveu dissolutamente. E Jesus fala aqui claramente, vivendo dissolutamente. No versículo 14, o que é que Jesus diz? E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Poderíamos dizer, como existe até um título de um poema que se transformou em uma música também: e agora, José? E agora, diante da fome? E agora, diante das necessidades? O que é que ele iria fazer? Mas ele tomou algumas providências. O que é que diz o versículo 15? Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país. E o que aquele cidadão mandou aquele jovem fazer? Mandou aquele jovem para os seus campos a apacentar porcos.
Uma pergunta para nós refletirmos: será que aquele cidadão já conhecia a vida pregressa, o passado daquele jovem, o que aquele jovem tinha praticado moralmente, espiritualmente? Porque aquele cidadão manda aquele jovem para os seus campos a apacentar porcos. E quando nós pensamos em porcos, a gente pensa em lama, porque os porcos, eles gostam de lama, eles gostam de se despojar na lama. Mesmo aqueles porcos lavados, se deixarem ele à vontade, eles vão se sentir muito felizes na lama. Não sabemos se aquele cidadão conhecia o passado daquele jovem. O fato é que aquele cidadão mandou aquele jovem apacentar porcos. Isto é, espiritualmente, qual a lição que nós tiramos daqui? É que aquele jovem ia se sentir muito à vontade cuidando de porcos, porque a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida psicológica era exatamente uma vida completamente suja, completamente na lama. Ele experimentou o fundo do poço, moralmente falando. E outra coisa que a gente vai ver mais adiante: ele não culpa ninguém, pelo contrário, ele culpa a si mesmo por aquilo que ele estava enfrentando naquele país. Mas vamos para o versículo 16 aqui, ainda dentro desse mundo das ilusões. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, portanto desejava se alimentar com o que os porcos comiam. E o detalhe: e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Veja outro detalhe do mundo das ilusões. A gente às vezes pensa que vai para um lugar distante ou vai para um país e lá nós vamos encontrar solidariedade, pessoas afáveis, pessoas amáveis, que diante de nossas necessidades elas estarão prontas, elas estarão chegando junto. Ilusão. E esse jovem sentiu na pele as ilusões. Quando o texto diz aqui: ninguém lhe dava nada. Em outras palavras, e aquelas pessoas que ele gastou dinheiro, e aquelas pessoas que ele teve um círculo de amizade neste momento, onde estão essas pessoas? Onde estavam essas pessoas? Não chegaram junto. Aquele jovem era ele e ele mesmo, só. Em outras palavras, TVS. Sabe o que significa TVS? Não é a TV de Silvio Santos, não. TVS significa te vira sozinho. TVS, te vira sozinho. Foi o que aquele jovem experimentou. Te vira sozinho. Ninguém dava nada para ele. E aí então vamos para o próximo bloco aqui, e que eu intitulei A Ficha Caiu. E o que significa a ficha caiu? O texto diz de uma forma belíssima. Versículos 17 ao versículo 20, a parte A. Caindo, porém, em si. Olha, quando a ficha cai, é quando a pessoa olha para dentro de si mesmo. A coisa mais fácil do mundo é a gente olhar para a vida dos outros. É muito fácil, porque nós temos dois olhos e sempre nós estamos olhando o que está exterior a nós mesmos. Mas só que aquele jovem, quando ele caiu em si, ele começou a não olhar o que estava ao seu redor. Ele começou a olhar para dentro de si mesmo. E ele diz, ele
com seus botões: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele agora se lembrou da casa do seu pai e começou a fazer uma comparação daquela vida de ilusões, daquelas aventuras que geralmente pessoas jovens têm. Aventura, foi o que aquele jovem fez, uma aventura, e se deu mal com essa aventura, mas a ficha caiu. E quando a ficha caiu, o que é que ele faz? Ele não culpa aquele cidadão porque mandou ele apacentar porcos, ele não culpa aquelas pessoas porque não davam nada, ele não culpa o seu pai porque não soube dar uma educação a ele e ele tinha feito aquilo, ele não culpa o seu irmão mais velho, ele não culpa ninguém. Aí qual o tema da reflexão? Uma pessoa que assumiu o seu pecado. E o que é que ele diz, versículo 18? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu. Portanto, assumiu o seu pecado. Como é difícil as pessoas assumirem os seus pecados. Lembra do caso da mulher adúltera? As pessoas estavam só observando o pecado de adultério daquela mulher e queriam apedrejá-la, esquecendo cada um daqueles apedrejadores de que eles também eram pecadores. E graças a Deus que quando Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, cada um colocou a pedra no chão e saiu. Ninguém atirou pedra naquela mulher, reconhecendo que também eram pecadores. Então aquele jovem, ele reconhece, ele assume o seu pecado. Se formos fazer uma comparação com Adão e Eva, podemos fazer porque foi o primeiro casal que pecou. Quando Deus cobra a responsabilidade de Adão, ele culpa quem? Culpa a Eva, a mulher que tu me deste. Quando Deus cobra a responsabilidade de Eva, o que é que Eva diz? A serpente me enganou. Nenhum dos dois assumiu o pecado, assumiu a sua responsabilidade. Mas aquele jovem não, ele assumiu, ele disse: olha, o errado sou eu, o errado fui eu que saí de casa, fui eu que desperdicei os meus bens, fui eu que gastei meu dinheiro na prostituição, o meu pai não tem nada a ver com isso, o meu pai me ensinou que eu devia ter vergonha na cara, que eu devia obedecer a palavra de Deus, mas eu não quis. Eu fui para um outro lugar, e lá eu quebrei a cara, eu vi aí a vida real, eu deixei as ilusões, e agora eu caí na real, eu vi como é a vida não é, ou não são ilusões. Por exemplo, nós estamos aqui vivos porque Deus quis e porque Deus quer, graças a Deus. Um número tão bonito como nós estamos hoje aqui. Primeiro tivemos a escola bíblica dominical e agora estamos participando deste culto. Que bênção, que maravilha. Outros através das redes sociais e estão sendo privilegiados também, porque essa mensagem está chegando em lugares muito distantes, que nós nem sabemos onde está chegando nesse momento, quais as pessoas estão conectadas.
assistindo, nós não sabemos, mas essas pessoas estão ouvindo o quê? A palavra do pastor Gilmar? Não, estão ouvindo a palavra de Jesus, expressas aqui nessa parábola. E aí ele, além de assumir o seu pecado diante do céu, como ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quando ele diz: olha, eu pequei, eu errei diante de ti, ele diz: olha, eu fui injusto, Pai, eu não deveria ter feito isso. Tu me deste do bom e do melhor, o bom e do melhor materialmente, o bom e do melhor espiritualmente. Nenhuma outra pessoa teve o privilégio de receber a palavra de Deus através dos teus lábios. Então ele reconhece que errou. Ora, o meu pai me deu do bom e do melhor, eu fui que não quis. Como é que eu vou abrir a boca agora e culpar meu pai? De forma alguma. E isso ele foi honesto. Ele foi honesto consigo mesmo. E uma pessoa só pode ser honesta com os outros quando é honesta para com Deus e quando é honesta para consigo mesmo. Não atribuir aos outros a responsabilidade ou a culpa pelas suas decisões. As pessoas têm livre-arbítrio, podem tomar decisões e assumir as decisões que são tomadas. E ele diz agora humildemente: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Um pequeno detalhe nessa confissão, nesse assumir de responsabilidade desse jovem. Ele poderia pensar: como é que meu pai vai me recepcionar? O meu pai pode chegar e dizer: olha, está voltando para casa, está numa mal, e agora voltando para casa, porque está numa mal. O pai poderia passar na cara dele. Mas, diante disso, ele poderia pensar: ora, eu não vou voltar para a casa do meu pai, porque eu não sei como é que ele vai me recepcionar. E eu já estou tão sofrido agora. Será que eu vou passar por um sofrimento agora, voltando para o meu lar, voltando para a casa do meu pai? Como é que ele vai me receber? Como é que ele vai agir? Ele poderia ter pensado nisso e o orgulho ter sido maior e ele ter desistido. Bom, eu vou continuar nesse país, dando as minhas cabeçadas, sofrendo o que tenho que sofrer e pronto. Não, ele levantou-se, pois, e foi para seu pai. Ele não apenas pensou, ele pensou e ele executou. E aí, como foi que o seu pai o recepcionou? Está registrado em Lucas capítulo 15, versículo 20, a parte B, até o versículo 24. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A melhor recepção, mas isso foi só o início da recepção. E aí ele repete para o pai, versículo 21, disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestia, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei também um bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Uma recepção digna de um pai convertido, de um pai que sabia o que aquele jovem tinha passado, a banda podre que ele tinha passado, mas graças a Deus, aquele jovem agora, ele quis voltar para o seu lar, quis voltar para o seu pai, e o seu pai faz toda essa recepção. E podemos dizer e destacar aqui com a seguinte frase: o amor de um pai. O amor de um pai. Poderíamos aqui pensar, o texto não diz, mas quantas vezes aquele pai pensou naquele filho que estava distante e que desejaria que aquele filho estivesse próximo dele? Chegou o momento, a alegria do retorno, e aquele pai fez o melhor na recepção daquele filho. Mas agora, já partindo para o final, nós vamos ver que nessa parábola também tem um outro pecado, não mais o pecado de alguém que viveu dissolutamente, desperdiçou tudo, mas o pecado da inveja, a inveja do irmão mais velho. E está registrado em Lucas capítulo 15, versículos 25 a 30. Prestemos bem atenção nesse fragmento aqui da argumentação do irmão mais velho. Enquanto o pai estava super, hiper feliz com o retorno do seu filho e mostrou as razões, o irmão mais velho estava... O seu estado de ânimo era o seguinte: Jesus diz aqui: ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa ou de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe esse: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, ele fez uma pergunta e recebeu a resposta correta. Aquele cidadão disse ao irmão mais velho: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Havia razões para aquela inveja? Nenhuma, porque era justo. Ele ouviu qual o motivo de toda aquela recepção. Mas qual foi a atitude do irmão mais velho? Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele. Essa palavra instava com ele significa que o pai conversou e deu atenção àquele irmão mais velho. O pai poderia ali dizer: eu aqui é que mando, eu faço e aconteço, não dando nenhuma atenção às argumentações daquele irmão mais velho. Mas o pai não fez isso. Ele disse: olha, eu recepcionei bem o meu filho mais novo, e agora não vou desprezar e nem vou passar na cara, mostrando a minha autoridade diante desse meu filho mais velho, no que ele está contestando, no que ele está reclamando de mim como pai. E veja o que é que diz o texto. Saiu então o pai estava dentro da casa, estava na recepção, e foi ao encontro do filho mais velho, que não quis entrar.
O pai poderia dizer: ele que venha conversar comigo aqui dentro. Mas o pai não fez isso. Ele saiu e foi conversar particularmente com aquele filho. E aí ele ouviu as queixas. Como é bom nós termos 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos para ouvir. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Aquele pai poderia não se dar o trabalho de querer ouvir aquele filho. Mas, versículo 29, o que é que diz? Ele, porém, respondeu ao pai. Veja as queixas. Um rosário de queixas. Ele, porém, respondeu ao pai. Primeiro, passa na cara do pai: eis que há tantos anos te sirvo. Primeira coisa, eu estou sempre aqui te servindo. Segunda coisa, e jamais transgredi um mandamento teu. Tudo bem, isso aqui poderia até ser verdade. Nunca transgredi um mandamento teu, relação pai e filho. Mas isso não tem sentido em relação a Deus, porque ali ele seria perfeito. E já essa atitude dele está demonstrando de que ele era tão pecador como qualquer outro pecador. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo que jamais transgredi um mandamento teu. Contudo, aí passa na cara do pai: contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Passou na cara do pai: olha, tu nunca me deste nada para fazer uma festa como essa com os meus amigos. E aí, novamente passando na cara do pai: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o bezerro cevado. Olha, um rosário de queixas para o pai. E agora, como o pai sair dessa situação? O pai poderia, o sangue ir esquentando e ir subindo para a cabeça e chegar para ele, vamos dizer, dar uma resposta à altura: eu aqui é que mando e tal, e não sei o que, etc. Ou ir para vias de fato, meter a mão na cara do seu filho. Poderia ter muitos pais que fazem isso. Ou do filho ou da filha. Quando começa a fazer um tipo de queixa diante do pai, o pai não aguenta, não tem equilíbrio emocional para ouvir aquilo, ou parte para a agressão verbal ou parte para a agressão física. Isso ocorre. Mas aquele pai agiu dessa forma? Não. Aquele pai apelou para algo que se chama-se justiça. Justiça. E o pai apelou para a justiça, mas não foi para ir para um tribunal ali, acionar um advogado, entendeu? E para botar o seu filho na justiça, não é essa justiça, não. Entenderam? Olha o que diz, versículos 31 e 32. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Olha, quando o pai repartiu a herança, o irmão mais velho recebeu a parte dele, mas ao invés de tomar o rumo de sua vida e assumir a sua vida, ele continuou na casa do pai. Quem sabe eu guardo o meu, que já recebi, e vou usar o que pertence a meu pai. E o pai reclamou dele? Não, olha o que o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. A recíproca não era verdadeira. Se o pai chegasse e dissesse: olha,
eu reparti a minha herança e eu também quero agora que você me ajude em alguma coisa. Ele disse: não, pai, você já me deu a minha parte, agora o filho ia dizer para o pai: TVS, lembra o que significa TVS? Te vira sozinho, né? Porque o pai diz: tudo que é meu é teu. O filho diz isso para o pai: tudo que é meu é teu? De jeito nenhum. E agora vem o versículo 32. A justiça de um pai era justo, porém regozijarmos e alegrarmos. Em outras palavras, meu filho, nós não estamos fazendo aqui um banquete, uma festa, em cima de uma vaidade, em cima dos deleites carnais. Pelo contrário, nós estamos aqui agradecendo a Deus com essa festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele saiu da lama, seus olhos abriram para a realidade espiritual. Ele agora pôde experimentar o que significa uma vida no pecado. Ele agora pôde experimentar de que pecado não é um brinquedo. Ele agora pôde fazer uma comparação do que é a vontade de Deus e do que é transgredir a vontade de Deus. Ele fez agora essa comparação. E o pai chega e diz para aquele irmão mais velho: era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão, agora o pai lembra: olha, ele é teu irmão, o sangue que corre nas tuas veias corre também nas veias dele, ele é teu irmão. Porém, era justo regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como é bom quando alguém assume o seu pecado e se volta para Jesus. Como é bom uma pessoa que, ao invés de estar procurando culpar os outros pelos seus erros espirituais, olha para dentro de si mesmo e diz: olha, eu tenho que me policiar, eu vou prestar contas de minha vida a Deus. Se A ou B está nesse caminho, está fazendo isto ou aquilo e não quer saber de Deus, ele vai responder um dia. Ele vai responder um dia diante de Deus. Então, que nesta manhã, nesta parábola, a gente possa tirar lições. Essa parábola ela pode ser lida 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, mas ela continua sendo uma parábola fantástica, porque a palavra de Deus ela se renova dia a dia. Ela nunca perde o seu refrigério, nunca perde. Por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, que nós pensemos aqui e nos coloquemos, só para efeito de análise, se nós estivéssemos na situação do filho mais moço, se nós estivéssemos na situação do filho mais velho, ou na condição de pai, como é que nós agiríamos? O que é que nós faríamos? Então, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. E há um versículo lá em Provérbios, capítulo 14, 30,
Não diz aqui na parábola, mas o pai poderia também ter mostrado para o filho mais velho. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. O pai poderia ter dito isso: olha, meu filho, deixa de ser invejoso. Mas o pai nem mencionou essa palavra, que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. E aquele irmão mais velho, ele poderia ter ouvido isso, mas o pai não quis usar isso, apelou para a justiça, mostrando a justiça do porquê ele estava fazendo aquele banquete para o seu filho que estava retornando. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. E à noite, se Deus permitir, estaremos realizando mais um culto. E eu quero fazer um lembrete antes de retornar a palavra à nossa irmã Fátima, diaconisa Fátima, a respeito dos horários. De comum acordo com a diretora da escola dominical, nossa irmã Silvânia, com o nosso irmão Roberto, vice-moderador, e com uma parte de pessoas que estavam aqui, nós acrescentamos um tempo à escola bíblica dominical, que antes da pandemia já era esse horário. Simplesmente retornaremos a este horário. Escola bíblica dominical, das 8 até as 9h50, 10 horas, o culto doutrinário até as 11. Por que até as 9h50? 10 minutos, como o Jair falou, que era dado justamente para arranjo de algum material aqui, sair, tomar uma aguinha, etc., e retornar. Então, esses horários, a partir do próximo domingo, se Deus permitir, 8h30 às 9h50 e 10 horas às 11h, o culto doutrinário, se Deus permitir. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 177 do HCC. Nome que inspira o meu louvor.
da ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar de pé, irmãos, nós vamos orar. E nesse momento temos ensinado aqui nessa manhã, agradecemos a Deus a todos. E que próximo domingo estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical. Oremos. E agora a oração, pastor. Nosso Deus e Pai, somos graças a Ti, Deus, por esse momento de adoração a Ti, de gratidão, ó Deus, por todas as bênçãos que Tu tem amado por nossas vidas. Somos graças a Ti, ó Deus, pelo privilégio de termos de volta todos os irmãos, nosso pastor, a igreja de Deus se adorando em espírito e em verdade. Todos em paz nos nossos lares, ó Deus, fica conosco, ó Deus, cada momento de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa temos como